Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Bruno Cripto BR. No vídeo de hoje eu vou ensinar você que quer ser um investidor no mercado de criptomoedas uma estratégia muito simples para que você consiga aproveitar das oportunidades do mercado cripto, para que você consiga se posicionar de acordo com o seu objetivo, que é mais médio e longo prazo. Você não tem tempo para ficar na tela olhando o gráfico, descobrindo uma série de indicadores, fazendo diversas operações. Na realidade, é muito provável que você tenha a sua profissão, a sua empresa, seus estudos, a sua família e você mal tem tempo para abrir o computador. Mas, caso você queira embarcar nesse mundo, já é um investidor e quer aprender uma estratégia que você possa fazer a gestão de uma forma simples, talvez ali uma vez por semana, então vem comigo que nesse vídeo eu vou explicar tudo isso detalhadamente. Meu nome é Bruno Prazeres, conhecido como Bruno Cripto, já atuo nesse mercado há 5 anos, nos bastidores do mercado cripto e agora em 2024 eu resolvi começar o meu canal para compartilhar a minha bagagem, a minha experiência sobre o mundo de criptomoedas. E para facilitar a jornada de vocês, eu tenho duas playlists. Uma que acontece divulgação dos vídeos às terças-feiras, onde eu compartilho ensinamentos para você que quer fazer do mundo do investimento sua profissão, quer se tornar um trader profissional, que foi o que eu fiz nesses últimos 5 anos. Então me sinto com propriedade, capacidade para falar a respeito disso e desenvolver profissionais. E a outra playlist é focada para você que está assistindo esse vídeo aqui e quer ser um investidor. Não necessariamente você quer fazer disso uma profissão, você já tem a sua área de atuação, mas você quer aproveitar do universo das criptomoedas para aumentar o seu patrimônio. E esses vídeos eu posto às terças e quintas-feiras, sempre após as 18 horas. Além disso, eu também faço análise diária do Bitcoin, compartilhando a minha visão de mercado sobre o BTC e algumas altcoins. E também tem um grupo gratuito no Telegram que se chama Panorama Bruno Cripto, onde eu compartilho insights diariamente e ali também você encontra alguns conteúdos excepcionais para quem faz parte desse grupo. Então, sem enrolação, vamos falar a respeito dessa estratégia. Um dos indicadores que mais faz sentido para você que quer pegar movimentos maiores, movimentos de tendência, tem pouco tempo para gerenciar suas operações, são as médias. Porém, existem médias rápidas, médias de médio prazo, médias de longo prazo, existem diversos tipos de médias, como simples, médias exponenciais, média de 9, de 8, de 20, 21, 40, 30, 50, 60, 100, 200 períodos. Afinal, qual que é a melhor média? A realidade é que não existe melhor ou pior, cada uma vai atender um objetivo, mas eu vou compartilhar aqui com vocês a média de 100 dias, que é um indicador que eu utilizo há bastante tempo e me dá excelentes retornos. Eu utilizo essa média para gerenciar a maior parte do meu capital, já que a maior parte do meu capital é designada para o longo prazo. Eu não quero ficar fazendo trade com a maior parte do meu capital. Eu tenho uma parte do meu capital designado para operações de curto prazo, operações de médio e operações de longo prazo. E para as operações de longo prazo, eu utilizo a média de 100 dias como referência. Então vamos para a tela onde eu vou te explicar tudo isso detalhadamente. Então olha só, eu estou no gráfico do Bitcoin, na corretora Binance, e a primeira coisa que você precisa saber é acrescentar o indicador da média no seu gráfico. Então você pode vir aqui na seção indicadores e digitar EMA, que é a abreviação para Moving Average Exponencial, que é a média móvel exponencial. Bruno, o que é média móvel exponencial? Média móvel exponencial significa que ela tem na sua composição um fator exponencial, onde ela dá peso maior para o último candle. Então, além de fazer a média, né, dos candles que você programou, então, por exemplo, nós vamos vir aqui, olha só, clicar nas configurações do indicador, né? Você pode clicar aqui 2 vezes ou você pode clicar no próprio indicador. E aí você vem aqui na seção inputs e muda aqui para 100, que é a média que nós vamos utilizar. Basicamente, o que ela está fazendo aqui então? Nós estamos no tempo gráfico diário, então esse indicador está pegando a média do preço dos últimos 100 dias e plotando aqui no gráfico uma linha que representa essa média de preço. Como ela é exponencial, ela faz esse cálculo da média, mas também coloca um fator na sua composição de maior peso para o último candle. Isso faz com que o preço fique mais perto da média. Para a gente tirar a prova disso, basta a gente colocar aqui, ó, SMA, que nesse caso é a média móvel simples, que não tem esse peso a mais. Daí a gente faz o seguinte para diferenciar, coloca aqui também 100 dias e eu vou colocar em
outra cor. Para a gente diferenciar uma da outra, eu vou colocar a simples em verde. E olha só o que acontece. Observem que a linha azul, que é a exponencial, ela fica mais próxima do preço do que a verde. A verde é a média móvel simples, que ela simplesmente pega a média dos últimos 100 dias, que no caso nós configuramos aqui, e plota no gráfico. Então, por isso que eu utilizo a média móvel exponencial, pelo fato dela ter esse peso maior em sua composição. Então vamos lá, já com a média de 100 dias plotada no gráfico, você já pode aprender essa estratégia que é extremamente simples e extremamente assertiva. Basicamente, você vai manter o seu tempo gráfico diário e o que você vai fazer aqui? Você vai procurar por oportunidades de compras o mais perto possível da média, como essa que aconteceu com o Bitcoin lá em janeiro desse ano. Veja só, o Bitcoin testou didaticamente essa média e de lá para cá o Bitcoin já sobe 72%. Ah, Bruno, será que não foi sorte isso daí? Vamos ver outros exemplos então. Olha só aqui, Bitcoin em outubro também rompeu a média. No mesmo dia chegou a subir 8%, mas de lá para cá o Bitcoin já acumula, veja só, uma valorização desse toque aqui de outubro, desse rompimento de outubro, de mais de 140%. Pessoal, observe que diversas vezes isso acontece. Observem também que o inverso também acontece em alguns momentos. Então, por exemplo, aqui o preço fez o quê? Tocou a média, mas ele perdeu a média, despencou. Provavelmente aqui você teria vendido e depois o preço rompeu a média mais uma vez e aí você teria comprado. Então, sim, a estratégia, assim como qualquer outra, vai te trazer um cenário negativo em algum momento, vai te dar um prejuízo. Então, nesse caso, veja só, teríamos um prejuízo de aproximadamente 8%, dependendo de onde você configurou uma ordem de stop, vendo alguma coisa assim, você teria saído dessa operação e alguns dias depois teria voltado novamente acima desse nível, o que aí você teria ficado de fora dessa oportunidade ou você teria voltado a ficar posicionado aqui. Só que olha só, quando você perdeu aqui, você teria perdido, vamos supor, 7, 8%, e quando deu oportunidade de compra, alguns dias depois, você já teria lucrado 30%. Então observem que a relação risco-retorno disso é muito vantajoso. Por quê? Porque quando você perde pouco, e quando você pega um movimento forte, você pega aí uma tendência mais forte, e com isso você tem um excelente retorno. Então a estratégia da média móvel, ela é muito simples. Você vai aguardar o preço atingir a média. Você vai aguardar o fechamento diário. Vamos utilizar esse candle aqui, essa última situação, como exemplo, tá? Então olha só, o preço atingiu a média. Você compra? Não. Você vai comprar se o preço fechar o dia acima da média. Essa é a primeira regra. Não é só tocou na média, você compra, caiu abaixo da média, você vende. Não. Você aguarda o preço fechar o dia e se ele fechar o dia acima da média, aí você faz a sua posição compradora. Vamos supor que ele bateu na média, mas fechou o dia abaixo. Você não vai comprar. Você só vai comprar se no outro dia ou nos próximos dias ele voltar acima e fechar o dia acima da média. Então aqui nesse exemplo, perfeito, a gente teria comprado. Naquele outro exemplo que eu dei para vocês aqui, né? Na verdade, com essa minha técnica, você não teria tomado um prejuízo. Por quê? Porque o preço, ele bateu na média, você não comprou. Você teria esperado fechar o dia. E o que aconteceu no fechamento do dia? Ele fechou o dia abaixo da média. Então você não teria feito nada. Aí aqui o que aconteceu? O preço rompeu a média. Você não teria comprado. Você ia esperar fechar o dia. Aí o dia aqui fechou acima da média. Então aí nesse exemplo você teria comprado aqui. Então essa técnica de você aguardar o fechamento do dia é o que evita você comprar, perder a média e ter que vender e depois ele voltar acima da média. Assim você não fica tomando as famosas violinadas. E o mesmo vai servir, pessoal, para os momentos que você comprar e aí no dia seguinte o preço caiu abaixo da média e fechou o dia abaixo da média, você vai realizar a sua venda. Vamos ver essa situação aqui no gráfico, né? Olha só, o preço rompeu a média e fechou o dia acima da média. Você teria comprado. No dia seguinte, o preço perdeu a média. Você vai vender no momento que perdeu a média? Não. Você vai aguardar o fechamento do dia. Então você comprou aqui, depois ele fechou outro dia caindo em baixa, abaixo da média, você teria vendido. Então você teria comprado por aqui e teria vendido por aqui, tomando um stop, um prejuízo de 1,80% aproximadamente. Então, da mesma forma que você vai esperar o fechamento para comprar, você vai esperar o fechamento para vender. Agora você deve estar me perguntando, Bruno, beleza, entendi, é simples, mas como eu faço para realizar lucro? Como eu vou descobrir aonde é para vender? Simplesmente, você vai aguardar o preço, retestar a média e fechar o dia abaixo da média, porque você não quer fazer uma operação de curto prazo, você não está querendo adivinhar topo. Na verdade, você deseja pegar
para um movimento de tendência. Então, se a gente considerar essa última movimentação do Bitcoin aqui, de janeiro, você teria participado e ainda estaria posicionado. Porque, veja só, o preço do Bitcoin, ele fechou um dia acima da média, você teria comprado, e ele continuou subindo. Subiu um pouco mais. E aí, observe o seguinte, que a média também vai subindo com o passar do tempo. A média, nesse momento, ela estava na casa dos 39 mil dólares. Hoje, a média está na casa dos 50 mil dólares. Então, é a média que vai definir o seu lucro. Por quê? Porque você começou a operação com o stop abaixo da média, por exemplo, aqui. Aí, a média foi subindo, vou colocar o stop aqui em rosa. Daí, a média foi subindo, você vai subindo o seu stop conforme a média vai subindo. Então, você não vai realizar alvos, você vai deixar o mercado tirar você do jogo. Tudo bem que, por exemplo, se o Bitcoin agora cair até aqui e estopar você, você vai devolver boa parte desse lucro aqui que você fez. Só que você não vai ter todo o trabalho de gerenciar essa operação e ficar adivinhando. Da mesma forma que o Bitcoin pode sim cair aqui e depois a média ficar próxima do preço, mas não caiu abaixo da média, ele pode voltar a subir, você vai permanecer comprado. Então, você assim não vai precisar ficar olhando o gráfico toda hora, não vai precisar ficar gerenciando as suas operações toda hora. Você vai pegar um movimento de tendência. Veja só, aqui você teria feito uma compra em janeiro, estaria posicionado até agora por 52 dias sem ter se preocupado. Você basicamente poderia abrir o computador uma vez por semana e ter avaliado se estava ou não ali, né, no caso, abaixo da média. Ah, Bruno, mas como eu vou abrir o computador uma vez por semana se eu preciso saber se todos os dias o preço caiu abaixo da média? Simplesmente clica na média com o botão direito e adicione um alerta e coloque para receber uma notificação no seu celular. Por quê? Se o preço atingir a média, você vai receber a notificação. No fechamento do dia, você vai lá verificar se ele fechou ou não abaixo da média e você faz a execução de ordem. Agora eu vou passar um insight para você que ficou aqui comigo até o final. Por quê? Porque você pode carregar essa operação, só que você concorda que nesses 50 dias que você ficou posicionado nesse exemplo, talvez você tenha mais dinheiro, você recebeu seu salário, surgiu uma oportunidade de você colocar mais dinheiro no mercado? Então, você pode aguardar com que o preço chegue próximo da média para você aumentar a sua exposição ao Bitcoin. E aí o que você faz? Vamos ver aqui na tela novamente o que você pode fazer. Vamos pegar exatamente esse exemplo atual. Ah, o preço está subindo aqui, você está com esse lucro, né? Só que observe que o Bitcoin está começando a corrigir. Vamos supor que o Bitcoin volta aqui próximo a esse nível e aí depois, com o passar dos dias, essa média se aproxima aqui. O que você faz? Vou até colocar a linha branca aqui, ó, a média continua subindo. O que você faz? Quando o preço estiver perto da média, algo próximo a 5, 8%, 10%, você pega esse dinheiro novo que você quer apertar e compra mais, e você soma ele à sua posição. E aí, obviamente, você vai subir o seu stop aqui. E aí, se o preço perder a média depois dessa compra, você vai ter um prejuízo um pouquinho maior, mas mesmo assim não vai devolver todo esse lucro. E aí depois você vende e se ele voltar acima da média, você volta a ficar posicionado com tudo. Essa é uma forma de você gerenciar o seu risco. Por quê? Porque se você se posicionar aqui agora e o preço cair na média, o que vai acontecer? Você vai ter um prejuízo de 25% com esse dinheiro novo. Isso vai subtrair muito o resultado positivo que você teve ao fazer essa posição compradora aqui de 72. Então, você utilizar da aproximação do preço a uma média exponencial, que é o seu guia, o seu norte da tendência, vai te ajudar a se posicionar em um nível estratégico, com uma boa relação risco-retorno, gerenciando assim o seu risco. Gostaram? Simples, né? Surfar a tendência de alta do Bitcoin realmente é simples. Sabe o que é difícil? Ter disciplina para seguir a estratégia à risca. Afinal, uma das coisas que os investidores mais gostam de fazer é ficar apertando o botão de comprar e vender, aquela sensação de estar operando no mercado. Mas se você seguir isso aqui à risca, você vai pegar um movimento de tendência. Então, no vídeo de hoje eu te ensinei a diferença sobre média móvel simples, média móvel exponencial, te ensinei como aplicar lá o gráfico, como mudar o tempo gráfico, né, ou seja, o período dessa média, como você faz para se posicionar utilizando uma média, como você faz para vender utilizando uma média, administrar a sua operação e também como você faz para entrar com dinheiro novo utilizando esse indicador. Qualquer dúvida sobre esse vídeo, peço para que vocês comentem aqui para que eu possa saber. Não esqueçam de deixar aquele like, se inscrever no canal e também de participar do meu grupo gratuito no Telegram. Vejo vocês em um próximo vídeo.